A paz do Senhor, meus irmãos. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos nele. Vocês não podem imaginar o reboliço que está no inferno. Ele pensa que ele manda alguma coisa, mas não manda. O que manda está acima das estrelas. É o Rei da Glória. Nós vamos ler um texto, está em Ezequiel capítulo 28, porque hoje nós vamos entrar assim mais profundamente neste assunto. Aleluia. Do versículo 11 em diante, Ezequiel 28, do versículo 11 até o 18. É claro, nós estamos com diversas traduções diferentes aqui no ambiente. Vai botar na tela? Tudo bem. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. As palavras sinônimas não alteram a autoridade da palavra de Deus. Glória a Deus. As Bíblias foram traduzidas por homens de Deus, em oração, clamando, buscando, pesquisando. E cada tradução ajuda a esclarecer outra. Nós não podemos fazer pouco caso e nem criticar nada. Nós temos que glorificar a Deus. Quando eu vejo que um texto está meio embaralhado, eu pego 3, 4, 5, 6, 7, 8, tem tudo quanto é tradução. Eu vejo o que está escrito nessa, vejo como está nessa, vejo como está nessa. No final eu já tenho a conclusão. Glória a Deus. Presta atenção. O texto que nós vamos ler diz assim: o julgamento contra o príncipe de Tiro. É uma comparação, mas na verdade, para o nosso estudo hoje é do versículo 11 até o 18. Não sei se ele coloca aqui. Aonde? Ali? Muito bem, exatamente. Aqui, olha, o meu diz assim: veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo. Nós vamos ler como ele vai colocar ali. Tá certo? Amém? Para ficar uniforme. Amém. Escute uma coisa, tem pessoas que têm dificuldade de repetir a palavra de Deus. Faz um esforço. Aleluia. Leia. Glória. E você já vai começando a ser liberto desde a hora que está lendo a palavra. Olhe para lá. Todos. Veio a minha palavra do Senhor dizendo. Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido. Dá uma pausa. Repete essa frase, porque ela está. Diga, eras querubim da guarda ungido. Vamos abrir um parente e diga, não é mais. Agora vamos continuar o versículo. E te estabeleci. As pedras preciosas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Volte o até. Até. Estão entendendo?
A mudança, vamos para outro versículo. Na multiplicação do teu comércio, e pecaste, pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Levou-se o teu coração, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra. Profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, que te conduzia a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Mais 19. Todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto. E jamais subsistirás. Repete essas duas palavras. Jamais subsistirás. Aleluia. Levante a sua mão e curve a cabeça. Espírito Santo, tu estás aqui. Toma o primeiro lugar. Visita cada coração e cada vida. Sabemos que Argiobeneg Delassimi Cantarabassaia foi lançado por terra e não subsiste. Teu Senhor é o poder, a honra e a glória. Que esta noite nós possamos sentir a tua perfeita presença. E tudo, Senhor, que não provém de ti, já começa a sair, ser repreendido, desfeito, no nome de Jesus. Aleluia, uma salva de palmas para o nosso Deus. Ele subsiste para sempre. Aleluia. Nós paramos ontem à noite na página 8. Mas quando a gente diz que está terminando, começa todo mundo, um arruma a bolsa, outro não sei o quê, mexe daqui, mexe dali, mexe acolá, e distrai. Então, nós vamos fazer uma coisa aqui. Nós vamos dar uma ligeira recapitulação. No capítulo 8, os 4 R da batalha espiritual. Aleluia. Quem não estava ontem, levante a mão. Olha, bastante pessoas. Nós vamos dar uma recordada aqui rapidinho. Ainda permanece do meio para cá a letra... Daqui para cá, letra? Então, quando eu disser A, é o A que lê. Quando eu disser B, é o B que lê. Amém? O B tem que entender o que o A leu. E o A tem que ler, acompanhar o que B entendeu. Presta atenção. Nós não vamos hoje repetir totalmente o capítulo 8. Apenas dizer que há 4 R's na batalha espiritual. Porque o que é espiritual, a tudo discerne, mas de ninguém é discernido. Isso é uma coisa tão profunda. Por que discerne? Porque tem o Espírito de Deus. Jesus discernia até o pensamento dos discípulos. E ele perguntava, por que arrazoais em vosso coração? Coração, pensamento. Jesus sabia o que estava acontecendo lá dentro do ser humano. Mas os 4 R's aqui estão em negrito. Temos que conhecer esses 4 R's da batalha espiritual e fazer frente a ela. Letra A, primeiro.
B. A. Você rejeita, você queima e destrói as obras de Satanás. B. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos para, então, o capítulo 9. Qual é o título? Irmãos, não é igual. Satanás é astucioso. Ele arma muita coisa. E tem uma coisa. Ele não tem corpo. Ele é espírito. E ele trabalha através de corpos. Já expulsei demônio de uma galinha. Já expulsei demônio cachorro. Lá em Brasília, eu fui num sítio expulsar o demônio num touro. Que nem os donos conseguiam chegar perto. Então, Satanás procura um corpo para agir. Agora, acontece o seguinte. Quem criou o corpo foi Deus. Satanás também não tem filhos. Ele não tem uma mulher para gerar filhos. Ele só tem um filho. Só um filho. Ele é chamado pai da mentira. Repete comigo. Pai da mentira. E não foi gerado em nenhum corpo. Faz parte do espírito maligno dele. Pai da mentira. É mentiroso. Desde o princípio. Como é que ele age? Ele procura corpos. Aonde está vazio. Aonde o Espírito de Deus não está. Para que ele entre e possa agir. Você pode imaginar o que é um demônio numa galinha? Eu fui lá em Caxias. A irmã veio me buscar. A galinha matava os pintainhos. Pinicava até matar. Ela teve que pegar os que estavam vivos, colocar dentro de uma gaiola. E o quintal dela tinha uma subidinha, uns matos lá em cima. E o ninho da galinha era lá em cima. Eu disse, cadê a galinha? Ela disse, está lá em cima, o ninho dela é lá no quintal, mas dando essa subidinha. E eu olhei. Quando eu olhei, eu vi no ninho da galinha uma velha toda pelancuda. Era a galinha que estava lá. Era o demônio que estava incorporado na galinha. Vocês estão entendendo? Essas são experiências, irmãos, que o Senhor nos dá, que a gente entende. Aí eu disse para ela, eu vou subir lá. E subi. Tirei aquele capim velho e disse, faz um novo ninho para essa galinha. Eu disse, demônio, acabou. Você vai sair do corpo dessa galinha agora. A galinha deu uma rodada. Sai. Não tem kkk nem cococó. Sai em nome de Jesus. E a galinha ficou liberta. Eu disse, como é que a senhora costuma chamar ela? Ela disse, eu tenho uma latinha que eu sacudo com o milho e ela vem. Eu disse, então pega essa latinha. Descemos de lá. Ela sacudiu, a galinha veio. Eu disse, solta os pintinhos. Irmã, ela vai...
Solta os pintinhos, ela está liberta. Solta os pintinhos. Mãe não mata filho. Até os animais têm amor pelos seus filhotes. Ela estava atacando porque estava com demônio. O demônio saiu. Eu disse, joga um pouco de milho aqui no chão e abre a gaiola. Aí ela começou a ciscar e a chamar os pintinhos. Vieram tudo ali junto dela e ela agasalhou. Eu disse, está liberta. Demônio não tem corpo, ele quer corpo. Vocês podem entender isso? Lá em Brasília, o dono do sítio disse, irmã, eu estou com um touro que nem o tratador consegue chegar perto. Ele está uma fera. Ele rebenta a cerca, ele pula a cerca, ele ataca os outros animais. Eu tive que botar corrente nos pés dele, corrente no pescoço, ele está amarrado. Vamos lá em nome de Jesus. Trepei assim numa beirada, numa cerca, porque ele não abriu a porteira para a gente entrar lá onde estava o touro. Nós ficamos do lado de fora e o touro estava lá. Eu disse, marido, mulher, filho, empregado, está aqui, muito bem. Abre o Salmo 91. Leia 3 vezes o Salmo 91. 3 vezes. Tem 21 promessas de libertação no Salmo 91. Sem fazer fanatismo. Está entendendo? Nós lemos 3 vezes o Salmo 91. E eu fiquei numa posição que eu podia olhar a cara do touro. E ele disse, irmã, cuidado que quando dá uma força nele, ele rebenta essas correntes de ferro, tudo. Eu disse, ele hoje não rebenta nada. Ele hoje é rebentado. Glória a Jesus. Eu estendi a mão assim para o touro. E disse, você não foi criado para destruir. Você foi criado para reproduzir. O Senhor dos Exércitos, que te criou, te ordena que o espírito que entrou em você saia agora. O touro ficou em pé, com as patas da frente levantadas, arrebentou a corrente. E eu, sai, acabou. É no nome do Senhor dos Exércitos. Ele abaixou as patas, irmão. Sabe como? Você já viram o touro quando está chamando para a briga? Ele pega as patas da frente e faz assim. Bate assim. Ele está chamando o outro para a briga. Está entendendo? E ele fez isso. Eu disse, Senhor dos Exércitos, ele está te chamando para a briga. Enfrenta ele, Senhor. E põe por terra. Você sabe o que o touro fez? Dobrou os 2 joelhos da frente. Caiu ajoelhado. Aleluia. E o Senhor repreendeu. Aí o dono disse assim, está liberto? Está liberto. Vou provar ao Senhor que está liberto. Abre o portão. Irmã, abre o portão em nome de Jesus. O touro lá de joelho. Eu fui lá e botei a mão entre o chifre dele. E disse, você foi criado para o bem e não para o mal. Receba a libertação. Em nome de Jesus. Aí disse para o dono, vamos embora. Deus já operou. Orei a fazenda dele toda e saímos. Presta atenção. Eu estou só te chamando a atenção sobre essa experiência. Tem outras. Tem outras. De ver o cachorro avançando no ar. E não tinha nada. Eu perguntei para o Senhor, em que ele está avançando? O Senhor me mostrou um vulto que só o cachorro via, as outras pessoas não viam. Eu tive que expulsar aquilo, aí o cachorro veio quietinho e deitou.
Diga comigo, demônio não tem corpo. Ele procura um corpo para agir. E a preferência dele é o corpo humano. Porque é um corpo inteligente, que pensa, que raciocina, é superior. É o corpo que está com alma e espírito. Foi criado imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos discernir, irmãos. Tem horas que parece que nós estamos derrotados. Eu estava dirigindo o círculo de oração, me levaram uma moça para ser orada. A gente expulsava o demônio saía. Ela ficava liberta. Daqui a pouco o demônio voltava e entrava outra vez. Parecia que estava brincando com a gente. Aí eu olhei para a irmã que estava do meu lado e disse, fica em espírito de oração. Se o Senhor não revelar, a gente não sabe. Eu perguntei ao Senhor, qual é o segredo? Aonde está a brecha? Porque nós expulsamos esse demônio e ele volta. O Senhor me disse, pede uma tesoura, pega a bainha da calça dela, desmancha a bainha e ali está o segredo. Eu pedi a tesoura, fui lá, ajoelhei e disse assim, em nome de Jesus, deixa eu ver isso aqui. Cortei a bainha, estava um boneco preto costurado na bainha da calça. Então expulsava o demônio e aquilo ali era o imã que fazia voltar. Eu tirei e disse assim, tu é porco mesmo, por causa dessa porcaria que está aqui, você está voltando. Agora sai de uma vez e não volte mais. Precisamos da revelação. Eu vou contar aqui uma visão que Deus me mostrou no domingo. E eu fiquei receosa de contar, porque foi no final do trabalho. Depois que nós oramos os que aceitaram Jesus, que foram lá para dentro, que fomos orar os enfermos. Eu fiz assim, irmãos, é como se não tivesse esse teto aqui. Eu vi uma nuvem negra que estava por cima. Mas, irmão, a chuva não é daqui para lá, é de lá para cá. Eu vi toda a igreja, como se saísse, feito um vapor quente daqui. Aquele vapor foi subindo e empurrando a nuvem negra. E foi empurrando, 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 e ela desapareceu. Eu disse, glória ao Senhor. O Senhor começou a operar. Aleluia. Glória a Jesus. Você sabe o que nós estamos enfrentando? Potestade do ar. Demônios territoriais. Mas do Senhor é a terra e a sua plenitude. Os homens e aqueles que nela habitam, é do Senhor. Diga, é do Senhor. Aleluia. Peça a Deus discernimento para cada situação. Não pensa que você sabe, eu não sei. Quem sabe é Deus. Quem revela é Deus. Quem mostra é Deus. Quem opera é Deus. E quem não estiver satisfeito, reclama com Ele. É Ele que é Deus. Amém? Letra A. Desmascarar. Aleluia. O negócio é descobrir. 18 anos aquela mulher estava endemoniada, encurvada. Mas ninguém descobria. Ninguém descobria. Precisava ser descoberto. Agora, irmão, bom
é quando Deus nos faz descobrir sem nós sermos atacados. Eu levantei uma manhã assim, ó. Andando assim. Eu gritei, mãe. Ela disse, que foi? Eu estou aleijada. Como está aleijada? Não consigo levantar. Ela disse, o sangue de Jesus tem poder. Minha mãe era uma mulher de oração. Botou uma das mãos na minha cabeça e a outra aqui, na coluna. E disse, seta do inferno, sai. Deu um estalo e eu fiquei em pé. O Senhor tomou a minha própria mãe em profecia. E disse assim, eu mesmo permiti isso. Porque daqui a pouco estará uma pessoa na tua porta para você orar. E a pessoa está assim. É para você saber como ela está e o que ela está sentindo. Passou meia hora, chegou a pessoa. Do jeito que eu estava. Eu disse, eu já sei o que é que eu tenho que fazer. Aleluia. Orar e expulsar. Vocês estão entendendo? Isto é batalha espiritual da igreja. A igreja tem perdido parte desse referencial. O que tendes quando vos ajuntais? Tem salmos, tem hino, tem cântico, tem louvor, tem adoração. Mas aonde estão os dons? Os dons não é para uma pessoa, é para a igreja. A um Deus está mostrando, ungiu os olhos. A outro Deus dá uma palavra de profecia e dá outro lá distante para interpretar. O pastor vem com o esboço prontinho para a mensagem. O Espírito Santo diz para ele, essa não é para hoje, fecha. Vou te dar outra agora. Vocês estão entendendo? Nós não podemos perder essa referência de que Deus é o noivo da igreja. E tem uma coisa, esse pessoal que está atacando as igrejas, vão se haver com o noivo. Ninguém pode se meter com a noiva dos outros. Ninguém pode se meter. Se meter com a tua mulher, vai se haver contigo. É ou não é? Se meter com a sua mulher, você vai ver o galo bravo que está ali. Está entendendo? Ninguém se mete com a noiva dos outros. A noiva é de Jesus. A noiva é dele. E ele toma a defesa da noiva. Ele toma a defesa da noiva de tal maneira que às vezes você não precisa dizer uma palavra. Só está ligado. Ele manda um anjo. Você às vezes não vê o anjo. E ele está ali. E você sente a presença dele. Quando você vai ver, cai um lá. Cai outro lá. Cai outro lá. O que é isso? É o anjo que está agindo. Quem pode dizer glória a Deus? Letra B, número 2. Poxa vida, essa palavra equilibrada tem sido esquecida em muitos grupos evangélicos. Equilibrada. Você não tem que aparecer, nem eu. Quem tem que aparecer é Cristo. Vocês estão entendendo? Me chamaram, irmãos, para ir dar uma palavra no encontro de vasos. Não vou dizer o local, porque vocês vão identificar logo. Vocês são espertos. Conhecem tudo. E eu cheguei lá, sentei.
Eu disse, Senhor, está um ambiente estranho aqui, que encontro de vaso é esse? Aí olhavam para mim assim, desconfiada. Jesus, me cobre com teu sangue. O que tu queres? Porque eu estou aqui. Daqui a pouco, alguém fez assim. Botou a mão para trás e começou a rodar. Eu estou quieta, olhando. Foi lá, sacudiu um pela cabeça. Empurrou o outro para trás para cair no chão. Eu estou olhando aquilo tudo. Quando veio para o meu lado, com as duas mãos levantadas, assim, eu peguei as duas mãos aqui do alto. Peguei as duas mãos no alto e disse assim, Satanás, quem você pensa que está enganando? Eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a tua palhaçada. Deu meia volta, pum. Caiu lá no chão. Eu disse, eu estou num encontro de vasos. Deixa eu ver o que os vasos vão fazer. Eu sou convidada. Convidado tem que ser equilibrado. Você não pode tomar a frente. Quem entende isso? Amém? Aí veio alguém, puxou, levou, botou lá. Eu disse, o que eu vou falar nesse lugar, Jesus? Tem misericórdia. Eu estava com uma mensagem pronta, mostrando o valor do vaso. Que o vaso é de barro. Que Deus quebra o vaso, faz um vaso novo. E que o vaso, depois de pronto, tem que passar no forno. Tem que ser queimado. Eu estava com uma mensagem pronta sobre vaso. O Senhor disse, muda. Você vai pregar para eles. Muitos me dirão naquele dia, no teu nome eu fiz. No teu nome eu curei. No teu nome eu libertei. E eu vou dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu perguntei, aonde está a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor? Mudou completamente. No final houve concertos. Deus sabe, nossa posição deve ser equilibrada. Ainda dentro desta palavra, uma das maiores experiências que eu tive este ano, eu fui convidada para falar numa escola bíblica no sul de Minas. Fui no avião para Confins, o pastor foi me pegar, levou-me para a cidade e ia me colocar no hotel. Quando eu botei o pé na porta do hotel, irmã Izzy estava comigo, eu olhei e disse, irmã Izzy, nós não vamos ficar aqui. E o irmão está lá no balcão. Ela disse, não, pastora, por quê? Tudo isso aqui está dedicado a demônios. Nós não vamos nos contaminar. Quando o pastor veio, eu disse, pastor, não tem uma casa simples que tenha só um quarto, só para a gente dormir? Não precisa mais do que isso, nós somos simples. Não queremos ficar em hotel, não. Ele disse, uma irmã acabou de oferecer, mas ela estava com vergonha, dizendo que a casa dela era muito simples para os irmãos que vieram do Rio. Eu disse, irmão, o Rio é igual aqui, é Brasil. Diz a ela que não se importe, não. É só para passar essa semana da escola bíblica que nós vamos participar. O que aconteceu? Irmãos, hoje eu estava orando em casa, o Senhor disse assim para mim, conta experiências. O Senhor falou para mim.
Porque a apostila está na mão de vocês. Aí o pastor disse assim: irmão, já vai fazer 9 meses que eu estou numa igreja nova aqui. Não há salvação, não há cura divina, não há libertação, não acontece nada. É as pessoas que veio lá da salinha onde nós estávamos, que está aqui, não tem nada. Parece que Deus esqueceu de nós. Como a irmã hoje não tem compromisso, nós vamos amanhã de manhã para a cidade vizinha onde vai ser a escola bíblica. A irmã não gostaria de ir lá, nos visitar hoje, dar uma palavra? Eu disse: vou, estou à toa aqui. Eu peguei a Bíblia e disse assim: Senhor, me dá uma palavra. Quando eu abri, irmão, que a coisa é maravilhosa. Quando eu abri, botei os olhos, estava escrito: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Eu disse: caramba, que palavra. Para quem vai visitar uma igreja. Lembra o que eu disse ontem? Que instrumento não tem vontade própria? Vocês não podem imaginar o que eu passo por esse Brasil todo. Eu fui, junto com a irmã. Chegou lá, 2 irmãs estavam cantando, leram a palavra, tirou a oferta e me passou isso aqui. Irmãos, olha a situação de um vaso que se propôs a fazer a vontade de Deus. Isso aqui, o que é isso aqui? Ele me passou o microfone, eu cheguei na frente do púlpito, o Senhor disse para mim assim: manda arrancar esses 2 azulejos da frente. Isso aqui, piso, é esse tamanho mesmo que está aqui. Manda arrancar os 2. Eu disse: Deus, eu sou visita. Eu fui convidada para dar uma palavra. O Senhor disse: arranca. Se Ele quer vitória, eu te trouxe aqui para dar vitória. Eu peguei uma irmã e disse assim: irmã, canta um corinho aqui. Chamei o pastor aqui do lado e disse: pastor, você quer vitória? Ele disse: quero. Está disposto a fazer o que Deus mandar? Ele disse: estou. Não vai se escandalizar comigo. Deus mandou fazer uma coisa. E tem mais. Se eu estragar, eu pago. Você tem um pedreiro aí? Tem. Que é aquele que tem aquela maquininha que corta. Eles têm. Você podia chamar esse pedreiro com essa peça? E pode tirar esses 2 coisas que está aqui na frente? Se estragar, pastor, eu pago. Mas Deus mandou fazer isso. Ele chamou o pedreiro, veio. Isso na hora de pregar, irmão. Vocês estão entendendo? Eu quero que vocês entendam que é batalha espiritual. Aí tirou os 2 pisos. Tirou. Quando tirou, eu disse: rebenta essa capa de cimento que está embaixo do piso. O rapaz pegou uma marreta, pá, pá, pá. Eu digo: retira isso. Irmão, no culto, irmão. Tirou. Havia uma caixa. Eu digo: retira essa caixa. Vamos ver o que está nessa caixa. Dentro da caixa estava todos os juramentos de alguém que fez a maçonaria até o último grau. E com o propósito de matar até no ventre aquela família que revelasse o juramento que estava ali. Eu não sou dali. Aleluia! Vocês estão entendendo? Glória a Deus! Eu disse: tira a caixa desse buraco.
Tiraram a caixa, colocaram em cima. Eu digo, abre a caixa. Vamos ver o que está escrito aí. Eu perguntei, foi o senhor que construiu isso aqui? Disse, não. Como é que o senhor adquiriu essa área? Foi um maçom que deu para ser igreja. Está aqui o segredo. Tira a caixa. Eu disse, eu quero 7 pessoas. Quero 4 homens do ministério e 3 mulheres de oração. Pega essa caixa, leva lá na rua, quebra tudo, joga gasolina ou querosene, qualquer negócio e taca fogo. Levaram para a rua. Eu disse, agora vamos colocar o fundamento de Cristo. Eu perguntei, quem quer doar uma Bíblia? Um irmão doou uma Bíblia. Eu quero um jornal evangélico. Eu quero uma revista da escola dominical. Eu quero um folheto. Aleluia! Andarabaxaia! Aleluia! Eu disse, agora vamos colocar o fundamento de Deus, a palavra. Colocamos, oramos. Peguei os obreiros, as irmãs de oração, ungi as mãos delas e disse, passa pela parede ungindo. Vai ungindo tudo. Decreta, de hoje em diante, este lugar é casa de Deus. Desmanchamos aquela feitiçaria que estava ali, da maçonaria. Eu não sei como um crente consegue ser maçom. É outra história. É outra história. Escute só, irmãos. Aleluia. Peguei, tirei aquela caixa, tudo aquilo fora. Vamos botar o fundamento da palavra. O irmão não quebrou nem a pontinha de uma das peças. Faz um cimentinho lá, meu filho, fecha. Pronto, o fundamento está aqui. Toda igreja que não vai construir, bota o fundamento. Aquela igreja não tinha fundamento de Deus. Tinha fundamento do inferno. Por isso Jesus não salvava, não curava, não libertava e ninguém descobria por quê. Porque tinha que arrancar o que não era de Deus e colocar ali. Aí eu pedi ao Senhor, dai-nos um sinal, porque a tua palavra diz, fazei prova de mim. Eu quero pelo menos uma alma, Jesus. Jesus permitiu que 4 rapazes saíram da faculdade e chegou ali, parou na porta, entrou e aceitou Jesus. Vocês estão entendendo? Aleluia! A palavra faz aquilo que diz que faz. Ela prospera naquilo para o que for enviada. Cadê a letra A? 3. Bem. A. Ainda dentro desse capítulo, se eu não contar a continuidade para vocês, eu deixei a experiência incompleta. No dia seguinte pela manhã, fomos para a cidade vizinha, aonde estaria sendo realizada a escola bíblica do sul de Minas. E eles me deram um tema. E eu preparei a apostila. E levei a apostila para os obreiros ali. Irmãos, você não pode imaginar. Pensa uma coisa. Alguém chega primeiro do que você e dá a palavra. Você vai a seguir e desfaz tudo aquilo que a pessoa falou. Eu já estava sem graça. Eu disse, Jesus, nunca me aconteceu isso. Mas eu estava dando pela apostila que eu preparei e levei. Vocês estão entendendo? O homem estava ensinando os pastores a ganhar dinheiro. Ensinando a prosperar. Ensinando a chegar a uma posição.
como se aproximar do governo, das pessoas importantes desse mundo. E Deus me mostrava tudo diferente. Jesus não tinha salário, não tinha carteira assinada. Jesus não tinha dinheiro. Quando cobraram as de dracma dele, do discípulo, ele disse, vai ali na beira e pega um peixe. Abre a boca, pega o dinheiro, toma, paga por mim e por ele. Nem carteira de dinheiro Jesus tinha. E o outro ensinando completamente contrário. E eu com a apostila escrita, citações bíblicas, tudo ali. Eu disse, Deus, o que está vendo? De noite não consegui dormir. Eu digo, Senhor, o que está vendo? Não pode 2 professores numa escola bíblica entrar em choque. O Senhor disse, eu te trouxe para isso. Ele acabava de dar aula, eu entrava na sequência da apostila, desfazia tudo que ele falava. Batalha espiritual, irmão, é coisa séria. Sabe o que aconteceu? Prosseguiu. Vou resumir. No último dia da escola bíblica, o Senhor disse, hoje eu vou tirar uma máscara. Hoje eu vou botar por terra uma ação planejada de Satanás. Eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim, eu estou com vergonha. Porque eu estou ensinando a tua palavra com verdade. Eu estou chocando com um companheiro de aula. Um pastor que veio do Espírito Santo. Para dar aula lá no sul de Minas. O Senhor fez no último dia o seguinte, trocou. Eu dei aula primeiro do que ele. Ele ficou como segundo. O Senhor disse, chama-o à frente e confronta. Eu disse, como? Senhor, como eu vou fazer isso? Eu sou professora de ética. Isso vai de encontro ao que eu ensino. Não se faz isso. Vocês estão entendendo? Aí eu fui para um canto, dei a aula, Deus abençoou. Quando eu sentei, meu corpo batia dos pés à cabeça. O Senhor disse, levanta. Levanta e pega o microfone. Você não fez o que eu mandei fazer. Eu digo, ai Senhor, tem misericórdia de mim. Eu cheguei, o irmão já com o microfone na mão. Eu disse, irmão, me empresta o microfone um instante. Porque Deus me mandou fazer uma coisa e eu não fiz. Ele pegou, tipo, pois não. Me deu o microfone. Eu disse para Deus, me dá sabedoria, porque eu sou a única mulher que estou lecionando aqui no meio desse grupo de homens. Qualquer coisa que eu fizer errado, alguém vai dizer, isso é porque é mulher. É verdade ou não é? Mulher não pode nem errar no trânsito. Que as pessoas dizem assim, o seu volante é o fogão. Outro grita lá, tá vendo aí, ó, tinha que ser mulher. Não é assim? É assim. Aí eu peguei o microfone, eu disse, com todo respeito, eu quero convidar a diretoria da escola bíblica para vir à frente. E a diretoria veio pedir que eles ficassem assim. O homem estava ali. O Senhor, eu vou te dar as perguntas, você pede ele para dizer sim ou não. Somente isso. Não precisa explicar nada. Eu disse, pastores, Deus me mandou fazer uma coisa que eu nunca fiz. Estou fazendo pela primeira vez. Eu quero que vocês prestem atenção no que vai acontecer. Eu olhei para o professor e disse, olha, professor e pastor, eu não quero que o senhor explique nada. Só responda sim ou não. Eu disse, é verdade que você fez o curso da maçonaria e chegou até o último grau? Comecei com essa pergunta. Ele disse, sim. É verdade que alguém te falou de Jesus e você aceitou Jesus como Salvador?
sim. É verdade que alguém te preparou para ser pastor e te separou para o ministério? Ele disse sim. É verdade que você foi consagrado a pastor? Ele disse sim. É verdade que te deram uma igreja para você dirigir? Ele disse sim. É verdade também que você parou de dirigir essa igreja porque não tinha força para continuar? Ele disse sim. É verdade que você preparou a aula para estes pastores baseado no ensino da maçonaria? Ele abaixou a cabeça e disse sim. Diante da diretoria, eu disse, é verdade, quando você saiu de casa, você saiu brigado com a esposa e disse que quando voltasse, vocês dariam entrada do documento de separação? Ele ficou branco, amarelo, vermelho, tudo, e disse sim. É verdade que lá na maçonaria, você voltou e disse que continuaria fiel a todos os compromissos que você fez? Ele disse sim. Olhei para os pastores e perguntei, vocês estão entendendo? Estão entendendo? Isso aqui, irmão, não se põe na mão de qualquer um. Presta atenção uma coisa. Eu olhei para ele e disse, última pergunta. Você quer ser maçom? Ou você quer ser cristão? Diga, o que você quer? Ele disse, eu entendo que eu tenho que ser cristão. Aí eu olhei para ele e disse, então você tem que aceitar Jesus outra vez. Aí ele levantou uma mão e disse, não, quero as duas. Levante as duas mãos. Levantou as duas mãos, eu fiz, dobra o joelho. Eu pedi à diretoria, orem por ele. Aí um pastor me chamou do lado e disse assim, e agora o que eu faço? É a última aula dele. Eu disse, deixa ele dar aula. Nós expulsamos o demônio. Ele não chegou a cair inteiramente, mas tombou. Nós expulsamos. E o microfone voltou para ele. Quando eu sentei, o Senhor disse assim, o chefe da falange não saiu. Eu disse, Senhor, eu não posso interromper mais. Se tu queres fazer uma obra, dá uma outra oportunidade, fora daqui. Porque seria deselegante, desumano, falta de ética, eu interromper. O homem perdeu a noção do que estava ensinando. E ficou com um cacuete, que ele ensinava um pouquinho e fazia assim. O Senhor disse, é o demônio que ficou lá. Tem que ser expulso. Ele precisa voltar para a terra dele liberto. Eu disse, Jesus, prepara. Tu sabes que eu não tenho medo de enfrentar, mas tu sabes que eu tenho ética. Entramos no carro do pastor que ia nos levar de volta para a cidade. Ele chegou, eu estava sentado do lado do motorista. Ele chegou e disse assim, pastor, o senhor vai lá para aquela cidade? Ele estava no hotel da maçonaria. Então, o pastor disse, vou. Não tem uma caroninha para mim? Ele disse, tem, pode vir. Eu digo, senta aqui na frente. Eu passo para trás, abri a porta imediatamente, passei para trás da cadeira, porque ali eu ia orando por ele. Estratégia. Ele sentou na frente. E eu dizendo, Senhor, prepara o momento. Prepara o momento. Esse homem não pode voltar com esse demônio. Prepara o momento. Prepara o momento.
O pastor parou de repente no meio do caminho e disse o seguinte: irmãos, prestem atenção a isso. Eu quero mostrar para vocês o terreno que a prefeitura nos deu para fazer a igreja. E era uma ribanceira. Paramos, o Senhor disse: eu fiz parar aqui, para que este homem seja liberto. Não ore ele para o lado da ribanceira, bota para o lado da estrada. Eu peguei e falei com o pastor: mas se viesse um carro de lá ou de cá, pegava ele aqui, porque a estrada era estreita. Eu disse: pastor, Deus vai libertar ele agora. Eu disse para ele: você quer ser liberto totalmente? Quero. Então dobra o joelho aqui no meio da rua. Dobrou o joelho. Nós expulsamos aquele demônio, ele caiu esticado no asfalto lá. Mas Jesus libertou. Libertou de uma tal maneira que renovou ele com o Espírito Santo. Ele disse: olha, não vou voltar amanhã. Pegou o celular, ligou para a esposa e disse: troca a minha passagem para o voo que a pastora vai para Confins. E voltou conosco no mesmo voo. Agora preste atenção. Discernimento é dom de Deus. 10. Consciência da batalha espiritual. O homem ficou liberto. Foi dentro do avião falando o tempo todo e falando em línguas estranhas e agradecendo a Deus. Consciência da batalha espiritual. Nós temos aqui 1, 2, 3 parágrafos. A letra A vai ler o primeiro parágrafo. A letra B o segundo, depois a letra A volta. Entendido? Vou correr um pouquinho, hein? Letra A. É verdade. Letra A. Aleluia! Passemos por essa primeiro. Origem e duração da batalha espiritual. Irmãos, eu quero dizer que todos esses versículos aqui foram lidos, conferidos e colocados. Trabalho de casa. Vocês deverão ler esses versículos. O primeiro, que é Ezequiel 28, de 12 a 18, nós fizemos a leitura hoje. Aqui todos juntos. Letra A, o começo de tudo, em Ezequiel 28, diga. Observe o eu satânico. Eu gostaria que nós lêssemos pelo menos Isaías 14, de 12 a 15. Se o nosso auxiliar, que eu não sei onde está, na minha frente aqui, faz assim para eu ver. Na janela de vidro. Meu filho, você está escondidinho aí, não estou te vendo. Mas coloca lá, vamos ver. Olha o que a palavra de Deus diz. Todos.
Vai até o 15. Quatorze. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas as profundezas de Sheol, você será levado, irá ao fundo do abismo. Basta. Somente para vocês entenderem que neste capítulo nós explicamos a origem e duração da batalha espiritual. A batalha não começou contra nós, mas contra Deus. Foi no céu. Foi a ambição de Lúcifer que carregou 1/3 das estrelas, quer dizer, dos anjos que existiam. Mas ele teve a sua queda. A queda de Lúcifer, Apocalipse 12. Versículo 4, versículo 9. Será que dava para colocar essa? A caída do homem te deixa, que é Gênesis 3:6. Apocalipse 2, 4 e 9. Capítulo 12, versículo 4, versículo 9. Aleluia. Todos podem ler. Versículo 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Irmãos, a palavra por si mesmo se explica. É pena que não dá para a gente ler tudo, mas a palavra explica. Número 3. Letra A. Veja bem, irmãos. Essa queda da semente, Gênesis 3,15, nós já lemos em outro trecho. 4. B. Joga Lucas 10 e 19, por favor. Todos. Irmãos, presta atenção a isso. Veja a primeira parte até os escorpiões. Todos repetindo. Eu dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada lhes fará dano algum. Vocês estão entendendo? Isso é batalha espiritual. Nós estamos revestidos desse poder. É a guerra das sementes. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendente e o seu descendente. É a guerra. Eu quero que a igreja entenda que a batalha começou no céu e essa guerra é do Senhor. Aleluia! Essa guerra é do Senhor. Nós ontem nos apresentamos como soldado. Quem se lembra? Quem estava aqui? Eis-me aqui. Pode contar comigo. Me inscreve no exército. Aleluia! Nós estamos inscritos nesse exército. Agora, é uma batalha que a vitória já é garantida. Veja bem. Acho que a letra B é o 4. O poder delegado. Não temos descanso nesta vida. A5. Irmãos,
Os 70 receberam a ordem de levar o evangelho e voltaram numa alegria tremenda, porque no nome de Jesus até os demônios lhes obedeciam. Mas Jesus disse: não alegrai-vos por isso. Alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Letra B, 6. Até que ele volte. 7A. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! 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 Veja bem, a batalha está travada, mas a vitória já está garantida. É como Davi enfrentando o gigante. Tu vem a mim com vara, com espada, com tudo isso, mas eu vou a ti no nome do Senhor. Este é o segredo da batalha espiritual. Vamos correr um pouquinho. Propósito da batalha espiritual. Letra A, 1. Glorificar poderosamente o único Deus verdadeiro. B. A. Exaltar e magnificar a pessoa do Senhor Jesus. B. Envolver a igreja na batalha da intercessão. Amarrar o valente, neutralizar o inimigo. Manifestar os dons do Espírito. Produzir milagres, potências, sinais e maravilhas. Dar cobertura espiritual aos líderes e ministérios. Produzir a maior colheita de almas para Deus. Final todo junto. Se te mostrares frouxo. Aleluia! Aqui não tem ninguém frouxo. Porque tem o poder de Deus. Irmãos, é interessante. É muito interessante. O diabo sabe quem é de Deus. Ele conhece você. E ele conhece a mim também. Pode estar uma rodinha. Você chega, ele mesmo dá ordem. Para. Para. Esse aí é diferente. Pode parar. Aleluia. E sabe de uma coisa? A batalha das sementes prossegue. O que Faraó disse para as parteiras? Mate o quê? Os meninos. E deixe as meninas. Muita gente lê isso e não entende. As parteiras temeram o Senhor e não mataram os meninos. A ordem de Faraó: deixa as meninas, mate os meninos. Quando Jesus nasceu, mate os meninos até conseguir matar o que é chamado Filho de Deus. Vou contar uma experiência para vocês. No meu primeiro parto, eu engordei muito. Meu filho nasceu com mais de 4 quilos. Eu não tinha passagem. Foi um parto de FOSP. Mas eu entrei pela primeira vez na maternidade desse hospital aqui de Bom Sucesso. Eu fui para fazer exame para ser internada. Estava cheio de mulheres no atendimento
das mulheres que estavam ali grávidas. E chegou uma senhora idosa, acabada. Você via que era uma pessoa pobre. E o médico olhou para ela e disse assim, irmão, com a maior brutalidade: quantos filhos a senhora tem? Ela disse 3. Esse é o 4º filho? É. Ainda não sabe o que é dor de parto, não? Pode ir embora para casa. Seu filho não vai nascer hoje. Pensa, irmãos. Primeira vez que eu estava naquele consultório. Eu fui fazer a ficha para internação. O Senhor te falou comigo. Intervém. E não deixa ela ir embora. Irmãos, ou você é de Deus, ou você não é. Aonde tiver o servo de Deus, Deus está. E você faz a diferença. Eu cheguei e disse, Jesus, é falta de ética, ele é profissional, ele está atendendo, ele mandou ela embora. Eu cheguei assim, bem devagarzinho, e disse, doutor, dá licença. Ele olhou para mim, o que a senhora quer? Eu disse, pedi um favor. Fala. Não deixa essa senhora ir embora, não. Porque o neném dela vai nascer hoje. Aí ele olhou para mim e disse, a senhora é médica? Eu disse, mais do que médica. Mais do que médica. Deixa ela aí que o neném dela vai nascer hoje. A enfermeira estava perto, olhou para ele e disse assim, doutor, tem vaga, pode deixar. Então vai, cuida. E a mulher ficou. Depois que ele atendeu tudo, eu chamei aquela senhora, abatida. Orei por ela, impus as mãos sobre o ventre. Eu disse, seu neném vai nascer hoje. Foi o primeiro dia que eu dormi naquela maternidade. Quando eu acordei de manhã, o quarto que eu estava cheio de barriguda. Eu perguntei, está havendo alguma revolução aqui na maternidade? Não, nós queremos que a senhora faça uma prece por nós. Porque aquela que a senhora rezou ontem já teve o neném, está passando bem, já vai embora. Eu disse, não é prece que eu fiz, eu orei. Faz isso por nós. Eu orei. Orei aquelas mulheres todas. E eu carrego o vidrinho de óleo. E o Senhor falou para mim, sou eu que abro a madre. E sou eu que fecho a madre. Quando chegou a noite, eu chamei a doutora, com a assistente dela. Eu disse, doutora, eu tenho uma notícia para a senhora que talvez a senhora não vai gostar muito. Ela disse, o que é? Essa noite, doutora, a senhora não vai poder tirar nenhum cochilo. Ela disse, por que não? Porque vai nascer bebê a noite inteirinha. Vai ter casos que não vai dar tempo nem de chegar na sala de parto. Nasceram 2 na cama. Irmão, a noite inteira. Daqui. A noite inteira. Só ficou 4 pessoas. O diabo foi na beira da minha cama e disse para mim, você ajudou todas elas? Você não vai sair daqui com os teus pés. Eu disse, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Eu não tenho parte contigo. E tu não tem parte comigo. Sai. Às 2 da tarde eu entrei em trabalho de parto. O Senhor disse, não faz alarme. Não anuncia. Não é a equipe da noite que vai se atender. É a equipe que vai entrar às 6 da manhã. E eu fui aguentando até de madrugada. Quando eu não aguentava mais a dor, eu toquei a campainha. Aí a atendente veio e disse, eu vou te levar para a sala de pré-parto. Tudo bem. Eu senti a dor, eu digo, Senhor, me ajuda a aguentar. Tu disseste que é a equipe da manhã que vai me atender. E eu fiquei aguentando. Quando chegou 5:50,
Chegou a equipe, aquela alegria e tal, tocando jaleco. O Senhor disse, é este o homem que vai te operar. Eu disse, doutor, por favor, chega aqui. Ele chegou. Chega aqui um instantinho. Aleluia. Sabe o que eu fiz? Aqui. Eu peguei a mão dele e disse, eu não te largo. Ele olhou para mim e disse assim, o que houve? O que houve? Eu disse para ele, Deus me disse que é você que vai fazer o meu parto. Então eu não posso deixar você escapar. E agora? Aí ele disse, que hora você entrou aqui? Eu disse, 2h da manhã. Ele disse, só vou botar o jaleco e te atendo. Amém, vai. Amém. Ele acabou de me examinar, virou para a equipe e disse, café só depois desse parto. Aleluia. O diabo estava lá e eu vi. Ele queria me matar no parto. E eu praticamente morri. Porque eu vi a minha alma sair do meu corpo. E eu vi os médicos cuidando do meu corpo. Eu vi o meu filho ser suspendido pelos pés. Aleluia. Eu disse, Senhor, eu sou tua. Glória a Deus. Satanás não tem direito sobre o meu corpo. Mas tinha um anjo ali. E o anjo me levou a uma parte do jardim de Deus. Um lugar calmo, sereno, tranquilo, maravilhoso. E eu perguntei para ele, eu posso ficar aqui? Ele disse, só se o Eterno permitir. Aleluia. Aí de repente ele disse para mim, ouça. Aí eu ouvi uma voz de homem orando por mim. E dizendo, devolva a vida da tua serva. Ela ainda não cumpriu o ministério que tu deste a ela na terra. E o anjo disse para mim, e o Eterno manda que tu volte. Eu voltei, não sei como, me vi entrando aqui pela cabeça. Já estava de volta. E meu filho está como missionário lá nos Estados Unidos. E eu estou aqui. Glória a Deus! Aleluia! 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 O que nós podemos dizer, irmãos? Compreendendo nossas batalhas. Daquele dia em diante o Senhor me disse, veja, eu vou te mostrar. Sou eu que abro a madre. Deus começou a usar minhas mãos para orar por mulheres que não geram. E elas passaram a gerar. Orar por homens que a semente sai seca. E o Senhor passou a curar. Hoje eu posso dizer que Deus me usa com esse ministério. Pelo número de pessoas que eu já orei e vi Jesus curar. E isto é uma batalha. Sabe o que Deus me mostrou? Uma reunião no inferno. Satanás reunido. Sabe qual foi a pergunta dele para o seu conselho? O que faremos para retardar a marcha da noiva? Quem é a noiva? A igreja. Por que ele quer retardar a marcha da noiva? Porque quanto mais retardar, não cumpre o número dos remidos para o arrebatamento. E ele teve uma série de conselhos. Mas eu quero que vocês entendam este conselho principal. Deus mandou que eu contasse aqui. Levantou um dos demônios e disse assim, eu tenho resultado. Tenho um plano que não falha. E Satã ficou de pé para ouvi-lo. Ele disse, eu vou entrar nas igrejas. E vou começar pelos homens. Os que têm mente fraca, eu vou dar uma mente de mulher. E os que forem firmes, eu vou dar uma mente de piedade, de misericórdia,
para com aqueles que são fracos. Você vai ver. Aí um demônio perguntou, e daí? E daí? São 2 famílias que eu destruí. São 2 famílias que não vai produzir filhos. Não terá substituto para pastor. Não terá substituto para missionário. Não terá substituto para evangelista. Não vai nascer. E se eu descobrir que uma mulher está grávida e é filho homem, vou tentar matar antes que nasce. E se não conseguir, vou tentar matar na hora de nascer. E se ainda vencer e nascer, vou tentar matar até 5 anos. Quando este menino não tem condição de produzir semente de vida. Vocês estão entendendo o plano do inferno? Que mais? Que mais? Não terá substituto para ministério. E as mulheres? As mulheres, elas não vão sair dos psiquiatras, neurologistas, não vão sair do hospital, e muitas delas, eu vou botar o mesmo espírito. Este é o plano de Satanás. Quem está entendendo? Diga, batalha espiritual é coisa séria. É no reino espiritual. E isso não está acontecendo até dentro da igreja? Com filhos de crentes? Vocês estão entendendo? Por que esse seminário de batalha espiritual? Deus quer abrir a sua mente. Para você entender a palavra. E saber o que está acontecendo. Vamos correr um pouquinho. Até 9h30. Falta 10 minutinhos. Aleluia. O que é que Deus quer fazer? 13º, compreendendo nossas batalhas. Letra A, lê o primeiro parágrafo. E letra B, o segundo, e sucessivamente. A e B, leiamos juntos. Sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou humano e fraco, vendido como escravo ao pecado. Eu não entendo o que faço, porque não faço o que eu gostaria de fazer. Ao contrário. Faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei é justa e mostra que de fato já não sou eu quem faz isso. Mas o pecado, assim, ela como sou que o Senhor tenha misericórdia de nós.
Vejamos o ponto seguinte. A guerra é ofensiva e A. B. A. A. B. A. Todos ao mesmo tempo. Esse inimigo espada do Senhor. Aleluia. 15, vamos rapidinho. 3 áreas a serem protegidas em nossas vidas. Primeiro, letra A. B. Aleluia! Sobre tudo que se deve. Terceiro. Todos oremos. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Irmãos, aqui está um segredo. As 3 áreas que nós temos que proteger. Diga, mente, coração e a língua. Que Deus nos dê graça. Vamos pegar mais um pedacinho aqui. Amanhã a gente come. Amanhã não, depois da manhã, né? Quinta-feira nós vamos dar esse restante que está aqui. Eu quero dizer para vocês que eu coloquei uma oração pelas crianças. Eu gostaria que isso fosse feito na quinta-feira. Nós pudéssemos fazer oração pelas crianças. Vocês vão encontrar a última página que diz assim: oração de batalha espiritual a favor dos filhos. Mas agora vamos ver se nós acabamos esse aqui rapidinho. Cuidado com a tempestade espiritual. Letra A. Em batalha espiritual, enfrentamos uma grande verdade, a tempestade espiritual. B. Precisamos derrubar as portas do inferno. A. A guerra é ofensiva, tem por alvo o mundo que nos cerca. B. C. Couraça. Todos repetem essa última frase. Comunicação direta com o céu. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você sabia que você tem corpo fechado? Sabia disso?
que nós vencemos porque o nosso corpo é fechado? Você sabe que os demônios ficam furiosos quando eles ganham oferendas e eles vêm ao nosso encontro e não conseguem fazer nada? Eu não sabia o que era isso, irmão. Eu nunca fui macumbeira. Graças a Deus. Graças a Deus. Nunca fui. E as coisas acontecem. Alguém lá na ilha do governador. Caramba. Eu não sou tão bonita assim. Mas também não sou feia que espante ninguém. Está entendendo? Mas alguém lá gostou de mim. Mas eu sabia que não era de Deus. Mas alguém gostava daquela pessoa. E quando viu o interesse daquela pessoa por mim, o ódio foi tão grande que a pessoa foi procurar um centro de umbanda e fez uma macumba para mim. E o diabo foi lá na minha casa. Ele chegou e bateu aqui. Tchum, escorregou. Veio do outro lado. Tchum, escorregou. Veio e tentou aqui. Tchum, escorregou. Eu levantei e disse, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Escute uma coisa, Satanás. Começou uma barulhada na cozinha, irmãos. Parecia que estava caindo as panelas, os pratos, quebrando, os talheres. Um ataque. O diabo foi realmente para me atacar. Eu me levantei. E aonde eu vi aquele disco assim rodando. Eu fui acompanhando, eu te repreendo. Em nome de Jesus te repreendo. Em nome de Jesus te repreendo. E o disco rodando. Aí o disco foi parando e parou. Naquele disco não era um disco, era uma bandeja. Estava um par de xícara de chá. De um lado, do outro, estava um prato de comida. De um lado, do outro, talher, tudo ali, copo, tudo aquilo. Estava o meu nome de um lado, com um X em cima. Estava o outro nome do outro lado, com outro X. Quer dizer, separou ali. Eu olhei aqui e disse, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Te repreendo. Você vai voltar ao lugar que te mandaram. E diga que aqui você não pode ficar, porque eu te queimo pelo poder de Jesus Cristo. O fogo do Calvário. Eu te queimo. Volta lá. E diga quem te mandou. Que aqui você não pode ficar. E que nesse corpo você não pode entrar. Porque aqui dentro está Cristo. Você não pode entrar. Aquela voz disse assim, me mandaram para ser queimado e para um corpo que é fechado. A porta fez assim, sozinha. Abriu e aquilo saiu e a porta fechou sozinha. Eu dobrei o joelho e fui agradecer a Deus. Eu não sabia nem quem era, nem quem deixava de ser. Me chamaram para ir pregar lá na ilha, numa congregação, eu fui, da ADIG. E lá eu deparei com a pessoa. E a pessoa deu testemunho. O diabo voltou no centro, dando bofetada em todo mundo. E a mãe de demônio disse assim, que é isso, companheiro? Por que você está tão furioso? Porque vocês me mandaram para um lugar para ser queimado e para um corpo que é fechado. Aleluia! Aleluia! Pode ficar de pé. Sabe por que é fechado? Porque Jesus está em você. Aleluia! Aleluia!
Ele vem e volta. Porque maior é o que está em nós. Mente, coração e boca travado. Isso é batalha espiritual. Sinceramente, que tem muita gente aqui, pastor Jaime, que vai aprender. E vai vencer. Nunca ninguém te disse? Quando você xinga o filho, dá uma palavra de maldição, o diabo pega aquilo como brecha? Quem sabe você tem um filho ou uma filha que está na Umbanda, está no homossexualismo, está enfermo por causa de uma palavra. Uma palavra. Palavra tem poder. Na batalha espiritual, nós vencemos com aquilo que Deus nos deu. O poder da palavra. Nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Deus não é covarde. Ele não nos mandaria para este mundo com Satanás solto, sem nos preparar para enfrentar. Batalha espiritual é coisa séria. Olha, eu não trouxe os livros aqui para frente para apresentar. Eu quero que vocês vão lá e vejam. Me ajude. Eu tenho um sustento missionário que eu faço com venda de livros. Se você não gosta de ler, não gosta de assistir DVD, e está aí de mão fechada para não comprar o kit, e diz que ama missões, prova isso. Dá pelo menos uma oferta para missões. Amém? Aleluia. Presta atenção uma coisa. Ontem Deus mandou que eu quebrasse pela oração. Aleluia. Os pactos feitos que você foi envolvido involuntariamente. Alguém fez, pegou o seu nome, pagou a Satanás, botou na esquina, botou na encruzilhada, colocou lá na cachoeira, colocou na beira-mar e fez uma série de coisas na mata. E você sofre uma perseguição, uma luta e não sabe por quê. Ontem Deus mandou que nós quebrássemos isto. Quem sentiu a vitória, levante a mão. Dá glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, ninguém, nem eu e nem você, ninguém precisa ficar doente para morrer. E às vezes a Bíblia diz assim, essa doença não é para a morte. Como nós somos corpo, alma e espírito, o Senhor pode chegar e dizer assim, Antonieta, chegou o momento de você vir. O tempo que eu determinei para você na terra, quando você estava sendo gerado, acabou, é agora. Qualquer coisa acontece, pum, o médico vai dizer, deu um ataque cardíaco. Coração parou. Dá um atestado para poder enterrar. Não precisa doença. Não precisa. Eu entendi isso e vou contar isso para vocês na quinta-feira. A batalha. Jesus veio trazer vida. E vida em abundância. Não aceite. Deixa de fazer besteira, dizer, essa é minha doença. Que minha doença? Essa minha dor de cabeça. Que minha dor de cabeça? Essa minha dor de barriga. Essa cólica. Para com isso. Jesus levou nossas dores e enfermidades na cruz. Se você crê, aí, aonde você está, levante sua mão direita. Diga, Senhor, eu creio que as nossas enfermidades Tu levaste na cruz do Calvário. Tu foste ferido para que eu fosse sarado. Tu
Tu foste perfurado para que eu tivesse vida, saúde em abundância. Agora aqui está minhas mãos. É a palavra quem diz. Não é a palavra minha. É de Deus. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E essa mão pode ser a minha. Põe fogo aqui, Senhor. Pede fogo. Põe fogo aqui, Senhor. Põe unção aqui, Senhor. Aleluia. Sabe o que o Senhor mandou ensinar para vocês hoje? A você praticar a palavra e a tua fé. É a tua mão. Aonde é que está a doença no teu corpo? Pega essa mão que você pediu fogo agora. Coloca aonde estiver a dor, a enfermidade. Eu estava orando lá em São José dos Campos. Cadê o irmão de lá? Você, que tem aquela igreja grande? Ribeirão Preto. Estava lá. E quando eu estava orando os enfermos, o Senhor disse: tem 2 homens aqui com problema de próstata. E um deles está super infeccionado. E não pode operar. Mas o homem não é de dizer que está doente. Ele fica tímido. A mulher é mais fácil dizer. Eu disse: não precisa olhar para mim. Não precisa falar nada. Pega a sua mão aí, disfarça e mete por debaixo do paletó e coloca lá em cima. E Jesus vai curar. E Jesus curou. Jesus curou. Essa doença não é tua. Você não nasceu com ela. Deus te fez perfeito. Aleluia! Glória ao Senhor. Impõe as tuas mãos. Ninguém olhe para ninguém. Cada um faz a tua parte. Eu vou apenas orar e entregar isso aqui para o meu querido pastor. Aleluia. Shemi cantarábias. Durianda labachegas. Senhor, a tua palavra diz que aonde tu chegavas, tu curavas a todos. Veja onde estão estas mãos. Passa a virtude do teu espírito. Agora. Faça um minuto de silêncio. Enfermidades. Espírito de enfermidade. Setas de enfermidade. Presta atenção. Eu não estou brincando contigo. Eu estou te ordenando. Em nome do Senhor dos Exércitos. Sai desse corpo. Sai agora. Toda dor. Toda enfermidade. Senhor, como aquela mulher expeliu aquele câncer. Como aquele irmão que foi curado. Como a outra que ligou. Cura aqui. Aonde está a mão? Agora, Espírito Santo, Espírito Santo, tu és o Deus que ficou na terra conosco. No lugar de Jesus, tu és consolador. E tu curas no nome de Jesus. Tu dá resposta às orações no nome de Jesus. Porque tudo que pedi ao Pai, em nome de Jesus, tu, Espírito Santo, estás a serviço da igreja. Senhor, tu tens anjos, miríades, trabalhando. Eles são conservos nossos. Seja esta noite, noite de cura divina. No corpo, na alma, no espírito. Visita a cabeça, troncos e membros. Aonde estiver o mal, sai. 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 Em nome de Jesus. Sai. Te agradeço, Pai, porque no nome de Jesus,
Nada neste mundo pode ficar sem obedecer. Decreto cura divina, libertação. Entra nos lares. Se tiver algum familiar hospitalizado, Senhor, estende a tua mão e cura. Se tiver em casa, na cama, no leito, cura. Aleluia. Quantos males deste mundo Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura-se, Cristo cura-se, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Dá uma glória para Jesus. Uma salva de palma para a Trindade. Em nome de Jesus. Aleluia.